E também nós vamos, após toda essa programação, nós iremos seguir, com uma procissão luminosa da igreja para a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde iremos devolver as imagens de Santa Bernadette e de Nossa Senhora de Lourdes, e assim reinaugurar esse espaço que representa tanto para a nossa história e para a fé do povo de Serra Branca. E eu gostaria de ler para vocês agora um pouco dessa história que está relatada nos livros de tombo de nossa paróquia. Então, muitas vezes a gente, por não conhecer, a gente não sabe cuidar, também não sabe amar, Porque só ama, só cuida quem conhece, Quando a gente não conhece, para nós nada significa, Então, quando eu estava falando na rádio hoje, pessoas ligaram para a rádio para dizer: minha mãe carregou pedra na cabeça para essa gruta, meu pai fez isso, agradecendo por isto, Então, talvez uma história ou algum fato, quando ele vai sendo esquecido, começa a ser desprezado. É isso que acontece com muitas residências que vão virando ruínas. Por quê? Porque se deixou de cuidar. E a gente não quer que a nossa história vire ruínas. Esse é o meu pensamento como padre de Serra Branca. Eu não quero que a nossa história vire ruínas. Eu quero que ela seja sempre viva, sempre presente em nossa vida. Por isso, escutem os detalhes relatados há 85 anos. Veja bem, assento Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, construção da gruta. Ao reverendíssimo Frei Hilário Bujara, religioso franciscano que passava uns 2 meses nesta paróquia, buscando melhoras para a sua saúde, coube a honra de lançar a ideia da construção da gruta, que foi, aliás, bem acolhida pelo vigário, o ilustre filho de São Francisco. Também, por sua vez, traçou logo a planta que, sem demora, foi executada. Na missa paroquial, expus a ideia aos fiéis, que com a maior satisfação acolheram. Grande foi o trabalho, porém, muito maior a boa vontade do povo, que sempre fora generoso em concorrer com as suas esmolas, de modo que não somente os ricos, mas também os pobres e até mesmo os mendicantes auxiliaram, coisa admirável. Todos os domingos à tarde, um grande número de pessoas de todas as condições e idades, tendo à frente o próprio vigário, ia buscar pedras e areia. Então, para incrementar o entusiasmo e a todos encorajar, entoavam-se hinos a Nossa Senhora, que eram concluídos com vivas e palmas. Para buscar pedras em lugares mais distantes, ofereceram-se os proprietários de caminhões, Valdemar Torreão e Manuel Gaudêncio de Queiroz. Antes da construção, o terreno era ocupado com palmatória, cactos, havendo também uma grande pedra que, para quebrá-la, foram necessários 9 tiros de dinamite. A gruta está construída desde o alicerce, exclusivamente com granito e cimento. As imagens foram oferecidas pelo alto comerciante desta vila, Joaquim Gaião.
No dia 29 de dezembro de 1939, foi inaugurada solenemente a bela Gruta da Santíssima Virgem de Lourdes. Estavam presentes os reverendíssimos padres Silvio de Melo, capelão de São Tomé, Cristóvão Ribeiro, vice-diretor do Colégio Pio XI de Campina Grande, e o franciscano Frei Gervásio, que pregara após o Santo Evangelho na missa solene, mais ainda 4 seminaristas. Como preparação para este dia abençoado, houve um tríduo solene, estando presentes os ditos sacerdotes, os quais, aceitando o convite do vigário, em cada uma das noites do tríduo, assumiram a tribuna sagrada e, com palavras eloquentes, cantaram as glórias de Maria Imaculada. 29 de dezembro, nesta inesquecível data, um movimento extraordinário se operou nesta paróquia. Inúmeros fiéis vindos de várias capelas aqui se achavam. A missa solene foi celebrada às 14h30, sendo o celebrante o vigário, diácono Frei Gervásio, que fez o sermão, subdiácono, padre Silvio de Melo, mestre de cerimônias, padre Cristóvão Ribeiro Ventura. Às 16h30 da tarde, foram bentas solenemente as sagradas imagens de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette, pelo reverendíssimo Frei Gervásio. Esta cerimônia litúrgica, por sua natureza simples, tornou-se bastante festiva pela maneira como foi executada. O ato litúrgico realizou-se em frente à igreja matriz. Grande era a multidão que presenciava este espetáculo de fé. A maior parte do povo, tanto homens como mulheres, a convite do vigário, estavam vestidas de branco, como uma homenagem à pureza de Nossa Senhora. No momento em que fora dada a bênção, repicaram-se os sinos, tocou-se a banda de música desta localidade paroquial, soltaram-se inúmeros foguetões, enquanto o povo deliciava aclamando Nossa Senhora e Santa Bernadette com vivas e palmas. Em seguida começa a procissão. A imagem de Nossa Senhora é levada pelos homens e a de Santa Bernadette pelas filhas de Maria. Sem o menor exagero, dito baseado ainda mais no conceito do povo que Serra Branca ainda não tinha presenciado espetáculo igual. Tudo era alegria, tudo era satisfação. Dá-se à gruta a bênção. Logo depois é colocada a piedosa imagem no nicho. Teve esta honra o distinto cidadão Antônio Antonino, que muito ajudou na construção da gruta, considerando o mesmo um grande abnegado neste árduo trabalho, pois com o mesmo entusiasmo, desde o início até o fim da construção, trabalhou enfrentando também as inclemências do tempo. Quando foi colocada a imagem de Nossa Senhora, mais uma vez o povo entusiasmou, chegando ao auge. Tendo-se repetido as mesmas cenas de sua bênção, o mesmo aconteceu com a imagem de Santa Bernadette. Nesta hora solene, o vigário, cheio do mais vivo entusiasmo, dirige a sua palavra aos seus paroquianos. Entre muitas coisas, disse o seguinte: este magnífico e soberbo monumento, que foi construído às custas de nossas esmolas, dadas sempre de melhor boa vontade, há de falar em todos os tempos de nossa grande fé e no amor para com a Santíssima Virgem. Concluiu entoando um hino
de agradecimento a todos os que contribuíram para tão monumentosa obra. Logo depois foi dada a bênção solene do Santíssimo Sacramento, do que para constar fiz conscientemente a presente narração que assino. Padre Edgar Toscano, 29 de dezembro de 1939. É a história da nossa gruta, da nossa gruta, e ainda tem mais algumas coisas que não estão escritas aqui, como por exemplo, cada criança que ia buscar uma pedra, o vigário dava uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes, medalha esta que algumas pessoas de nossa cidade foram sepultadas com esta medalhinha na mão, Então isso também tem um outro fato, que essa gruta não representa apenas um monumento para nós, mas nesta gruta tem pedra de todos os sítios de Serra Branca. Todos os sítios de Serra Branca. Não foi uma coisa que encheram um caminhão de pedra ali e trouxeram para cá, mas de cada sítio de Serra Branca tem pedra nesta gruta, para mostrar que aqui está um monumento que representa não só para a nossa fé, mas também representa para a história do nosso povo. Então que a gente possa, a cada dia que se passa, cuidar mais da nossa história, para que a gente tenha o que contar aos nossos filhos. Se nós estamos contando essa história aqui hoje, de algo que aconteceu há 85 anos, o que é que os nossos filhos, nossos netos vão contar daqui para frente, deixados por nós? Então, a nossa história, quem faz somos nós. Alguém pode até contá-la, mas quem faz somos nós. E quem cuida da nossa história somos nós. Ou seja, tudo depende de nós. Então a gente convida a todos para que amanhã a gente possa, nós não vamos conseguir reviver tal e qual aquele momento, mas talvez aqui ainda tenha alguma pessoa que lembra, não sei se tem alguém com 90 e tantos anos que ainda lembra alguma coisa, Mas a gente sabe que os nossos pais contaram aos nossos filhos, e muitos de vocês escutaram os pais de vocês contando isso aí, E que a gente possa contar para os nossos netos, e assim que a nossa história ela vá sendo contada. Foi assim que a Sagrada Escritura chegou até nós. A história sagrada chegou até nós justamente porque no primeiro momento não existia a escrita, ela era contada de pai para filho, de pai para filho. Então que a gente possa cuidar da nossa história, justamente é o que nós estamos tentando fazer aqui. E o que eu peço a vocês, aos cidadãos serra-branquenses, é que nos ajudem a cuidar daquilo que é de vocês, Ajudem a gente a cuidar, só isso, Tomem parte daquilo que é de vocês, Só vocês podem fazer isso, ninguém mais, O padre Edgar Toscano, ele veio, fez e foi, assim como outros padres vieram, fizeram e foram, mas vocês estão aqui, Então é isto que a gente quer, é que cada um também faça, porque no dia que a gente for, fica aquilo que a gente fez, só isso, tá bom? Então é com este espírito que a gente vai devolver este espaço. Não é um espaço de festa, de confraternização, mas é um espaço de oração, um espaço que está muito marcado pela fé do nosso povo, tá bom? Então que a nossa Serra Branca possa desfrutar desse momento tão especial que
que a gente vai vivenciar amanhã. Eu digo a vocês com muita honestidade, quando eu dava uma olhada nessa história aqui, eu me emocionava olhando para isso aqui, né? Para a riqueza dos detalhes, né? E para a riqueza espiritual do nosso povo, né? Essa dedicação e aqui eu já falo, que falta muito em nós hoje, essa dedicação, né, em cuidar daquilo que é da gente, né? Muitas vezes a gente cobra muito, a gente cobra demais, mas a pergunta é a seguinte: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo, né? Então, que a gente possa não só cobrar, é um direito cobrar, é um direito, mas é uma obrigação fazer também alguma coisa, Então, que cada um faça a sua parte, né? Só teremos uma terra diferente, alguma coisa diferente, se cada um fizer a sua parte, né? Se eu como padre fizer a minha parte, se o senhor prefeito como prefeito faz a parte dele, se o vereador faz a parte dele, se o secretário faz a parte dele, se o gari faz a parte dele, se o cidadão faz a parte dele, se todos nós fizermos a nossa parte, vai ser tudo bem diferente, tá bom? Então, venham rezar amanhã conosco, e eu peço, eu sei que vocês têm roupa branca, né? Eu digo a vocês, fica até mais bonito, viu, quando se veste de branco, né? A gente fica até mais bonito, tá certo? Venham amanhã, para a missa de amanhã à noite, venham de branco, né? Venham de branco para a gente relembrar um pouco da nossa história, né, da nossa fé, da nossa devoção, tá bom? Então, que a Virgem Santíssima nos ajude nessa jornada, e não esquecendo também que amanhã é o dia que a gente reza por todas as nossas autoridades e todos os nossos comerciantes, tá bom?